vamos falar sobre propriedades de determinantes. Vamos ver algumas delas. Primeira propriedade. Se uma linha ou uma coluna de uma matriz, uma linha ou uma coluna, se todos os elementos forem iguais a zero, nem precisa fazer a conta. Essa propriedade diz que o determinante vai dar zero. Então, se todos os elementos de uma linha, ou pode ser de uma coluna também. Segunda propriedade. O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Não lembro que a matriz transposta volta lá na aula de matrizes, na parte de tipo de matriz. Lembra, uma matriz é transposta quando você troca linha por coluna e coluna por linha. Qualquer coisa volta lá no vídeo de matrizes. Então, se você tem uma matriz e calcula o determinante, faz a transposta dessa matriz, calcula o determinante dessa matriz transposta, essa propriedade diz que o determinante das duas tem que dar o mesmo. Terceira propriedade. Se trocar duas filas, quando a gente fala filas, é que a gente está querendo dizer que se você trocar duas linhas ou duas colunas. Então, fila é uma maneira genérica de falar linha ou coluna. Então, se você troca duas linhas ou duas colunas de lugar, o sinal do determinante troca. Então, troca o sinal do determinante. Por exemplo, se você tem essa matriz 5, 3, 1, 1. Vamos trocar a posição das duas primeiras linhas. Troquei. O determinante da matriz A é 2. Quando eu troco as duas linhas de lugares, o determinante troca de sinal. O determinante que antes era 2 virou menos 2. E última. Essa propriedade chama teorema de Binet. Ela tem um nome. Ela diz o seguinte: se eu tenho duas matrizes, multiplico elas e faço o determinante depois, é a mesma coisa se eu fizer o determinante separado da matriz A, o determinante da matriz B e multiplicá-los. Então essa propriedade diz que se eu tenho duas matrizes, multiplico primeiro e faço o determinante depois, dá no mesmo que se eu fizer o determinante de cada uma separada e multiplicar os resultados. Ou seja, é como se eu pudesse estar fazendo aqui um macetezinho, ó, é como se eu pudesse fazer o chuveirinho. Essas são as principais propriedades. Existem mais propriedades e eu vou encaminhar na plataforma um resumo com todas as propriedades para vocês. E agora, para a gente finalizar a parte teórica, ou para a gente finalizar o conteúdo de determinantes, a gente vai falar de matriz inversa para ordem 2. Eu posso fazer matriz inversa para ordem maior que 2, mas aqui no nosso conteúdo a gente vai ficar só até aí. Só até a inversa de uma matriz de ordem 2, certo? E aí uma observação, só existe matriz inversa de matrizes quadradas e com determinante diferente de zero. Então se você tem uma matriz em que o número de linhas é diferente do número de colunas, não existe inversa para essa matriz. Se você tem uma matriz que o determinante dá zero, também não existe determinante para essa matriz. Então, se o exercício deu uma matriz, ele pede para você verificar se existe ou não o determinante, se existe ou não a matriz inversa, você faz determinante. Se for zero, não existe matriz inversa. Se for diferente de zero, existe matriz inversa. E lembrando que ela deve ser quadrada. Vamos ver. Então, seja essa matriz 2 por 2. Com os elementos 2, 2, menos 1 e 3. Calcule A elevado a menos 1. Esse A elevado a menos 1 é matriz inversa, tá? É simbologia para matriz inversa. Então, dada essa matriz A, determine a inversa dessa matriz. Então, são só dois passos, bem simples. Primeiro passo, calcula o det, o determinante da matriz A. Então, vamos ver. Det de A. Lembra como é que faz determinante de uma matriz 2 por 2? Multiplicação dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 3, 6. Multiplicação dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 1, 2. Só que diagonal secundária troca o sinal do resultado. 2 vezes 1, 2, trocou sinal, menos 2. Então, det da matriz A vai dar 4. E agora o outro resultado a gente já vai colocar direto aqui na matriz. O outro passo a gente já vai colocar direto na matriz inversa. Então, A elevado a menos 1, que é a matriz inversa da matriz A. Como é que a gente vai fazer? Olha só, é um macetezinho. Essa diagonal, lembra, é a diagonal principal. Você vai trocar a posição dos elementos. Lembra, diagonal principal. Principal começa com P, posição também. Diagonal principal troca a posição. Onde está o 2 vai o 3, onde estava o 3 vai o 2. Então, diagonal principal troca a posição. O nome dessa diagonal, ó, macetezinho, era diagonal secundária. Secundária começa com S e sinal também.
Então, diagonal secundária troca o sinal. Esse 2 é positivo, ficou negativo. Esse 1 era negativo e ficava positivo. Ou melhor, 1 era positivo, fica negativo. 2 é positivo, ficou negativo. Então, diagonal secundária troca o sinal dos elementos. Pergunta, se fosse menos 2 aqui na diagonal secundária, como é que ficaria? Troca o sinal e ficaria positivo, tá? Então, diagonal secundária troca o sinal, diagonal principal troca a posição dos elementos, certo? E aí você simplesmente vai dividir cada um dos elementos pelo determinante da matriz A, que é 4. Então vai ficar 3 sobre 4, menos 1 sobre 4, menos 2 sobre 4 e 2 sobre 4. Aqui as frações que dá para simplificar, vocês simplificam. Então matriz inversa uma matriz 2 por 2 é isso, é bem tranquilo. Faz o determinante da matriz A, deixa a informação guardada. Aí pega a matriz A, diagonal principal trocou posição, diagonal secundária trocou o sinal dos elementos e divide tudo pelo determinante da matriz A, aquela matriz original. Galera, com isso a gente finaliza a nossa parte de determinante. Bons estudos. Agora bora resolver exercícios. Até a próxima aula.